modelo que Deus criou de família, ele é perfeito. Deus sabia o que estava fazendo e fez perfeito, porque ele é perfeito. Queria convidar você para ler um texto muito conhecido, conhecidíssimo da palavra de Deus, mas que às vezes nós, de tão conhecido que ele é, a gente passa por cima dele e não dá atenção. Abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É um versículo só. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É bem no início aí da Bíblia, né? Para você que tem sua Bíblia, seus amados, é facinho achar. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É facinho de achar. Acharam aí já? Diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ponto. A receita perfeita da família. Não é isso? Agora vamos lá para Marcos 10, 6, 9. Marcos, agora a gente vai lá para o Novo Testamento, andar um pouquinho com vocês aí na Bíblia, né? Marcos, capítulo 10, versículo... Marcos, capítulo 10, versículo 6 a 9. Capítulo 10, versículos 6 a 9. Mas, no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe para unir-se com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aqui a gente começa a encontrar os problemas que vão fazer com que o ideal de perfeição de Deus da família comecem a ser distorcidos. Entenderam? Até aí? Está compreendido? Aqui nessa discussão, se você ler para trás, estão perguntando para Jesus se era lícito se separar, divorciar da mulher e coisa desse tipo. Agora vamos lá em Salmos 127, também um versículo. Salmos 127, 3. 127, 3. Salmo está mais ou menos no meio da Bíblia, 127, 3. É também um versículo muito conhecido, mas que a gente tem dificuldade de entender e de praticar. Está compreensível, gente, até aqui? Sim ou não? Todo mundo achou? 127, na minha versão diz assim: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Numa outra versão que eu anotei diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Tudo bem até aí? Quero que vocês vão acompanhando o procedimento para a gente entender qual é o modelo de perfeição de Deus para a gente. E por último, vamos ler agora Mateus 10, 37. Vamos lá de novo para o Novo Testamento. Mateus 10, 37. Versículos pequenos, mas para que a gente possa ir estudando. 10, 37. Esse versículo é um pouco mais duro, mas... ele diz assim, capítulo 10, né? Versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Amém, meus amados? Então, qual é o modelo e o projeto e a ideia de Deus para a família?
uma escola. Formada com quantas pessoas? Lá em Gênesis diz o quê? Quanto é que é formada aí uma família? 2 pessoas. A lógica de Deus para a família é 2 pessoas. A matemática de Deus está lá em Gênesis, ó. 2, um homem e uma mulher que se unem e se tornam um. Essa é a família de Deus. Quando é que a gente começa a complicar essa história? Quando a gente modifica o que Deus criou para ser daquele jeito que ele foi feito. Vamos começar lá no Gênesis, você não precisa voltar, mas eu vou lendo aqui com você, você já leu aí. Se você quiser voltar, é Gênesis 2:24. O versículo diz assim: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. Quem é que casa? É um menino, a menina ou é um homem? Um homem. Então, a primeira coisa que é necessário para formar uma família é ser um homem. A gente respeita essa lógica? Respeita? Não. A gente começa os relacionamentos menino. E antes que a gente se case, aparece outra criança. Olha lá, já criamos um problema na lógica de Deus. Quando diz que é um homem, não é um moleque. É um homem. Um homem tem responsabilidade, tem maturidade, tem capacidade para decidir. E olha em seguida o que o versículo diz: ele deixará pai e mãe. E a mulher vai fazer o quê? Vai deixar pai e mãe. Então observe que quando eu inicio uma nova família, Deus está dizendo que eu tenho que romper com qual família? Com a minha família de origem. Eu tenho que romper com a minha família de origem. Por quê? Porque eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher e cuidar da minha casa. Se papai e mamãe mandar na minha casa, vai dar uma confusão danada. Mas a gente respeita essa regra? Quando dá briga lá em casa, adivinha para onde eu vou? Chorar no colinho do papai, chorar no colinho da mamãe. Então a primeira regra que Deus está me dizendo é que se eu quero ter uma família feliz, uma família abençoada, eu tenho que romper com a minha família de origem e criar a minha. Eu não posso ficar vinculado à minha família, porque se eu ficar apegado à minha família, eu não vou conseguir fazer o que Deus mandou. Eu tenho que responder por ela, no sustento, no cuidado, no zelo, tanto eu quanto homem, quanto a mulher, enquanto mulher. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso de maneira bem prática. Os pais nunca devem se meter no casamento dos filhos e nada, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Suponhamos que eu diga assim, para minha esposa, para minha mãe, para minha esposa, o meu bem, é o seguinte: a minha mãe, sabe como é que é? Ela não gosta disso. Então, eu queria muito que você não chateasse a minha mãe. O referencial aqui é a minha esposa ou é a minha mãe? Quem é que eu estou tentando agradar? A minha mãe. Estou conforme a palavra de Deus ou estou contra? Estou contra, porque tinha que ser invertido. Mamãe, não faça isso para não desagradar a minha esposa. É o contrário. Papai, não faça isso porque eu não gosto que desagrade o meu esposo. Porque o momento que eu fiz um casamento, agora a autoridade da minha casa é meu esposo, não é mais o meu pai. Entendem? E ele diz: e se tornarão uma só carne. Quando é que tem intimidade o casamento? Quando é que tem intimidade o casal? É antes de casar? É antes? Foi assim que Deus fez? E eu não estou falando aqui de pecado. Eu não estou falando aqui está errado, está certo. O que eu estou dizendo é o modelo que Deus criou. Nós respeitamos isso? Quantos não são os filhos que surgiram antes que seus pais tivessem unido?
Quantos não são os filhos que foram feitos a parte desse processo? Obviamente, quando a gente foge do padrão de Deus, nós criamos problemas. E é por isso que a gente tem a impressão de que a família não é perfeita, não é nada. A família seria perfeita se nós tivéssemos a capacidade de obedecer ao que Deus falou, mas nós não temos. Nós temos dificuldades de conceber o que Deus pensou e praticar. Por quê? Porque nós achamos que Deus estava errado. Quando Deus diz para eu me unir à mulher somente depois que eu casasse, Ele sabia o que estava falando. Porque essa união pode gerar um filho e esse filho é fora do casamento. E depois, como é que fica essa criança? Porque aí, quando a gente pensa, nós vamos entrar lá nos outros elementos. Aí você pode perguntar, mas irmão, é que tem pai, é que tem mãe, é que tem avó, verdade? Só que esses elementos, pelo princípio divino, eles serão funções. Porque os filhos são de quem, de acordo com o salmo que nós lemos? São meus? Os meus filhos são meus, gente? Não, eles são de quem? Do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, eles não são meus. Então a minha função no meu casamento é de marido, a minha esposa é de esposa. Os meus filhos estarão comigo enquanto eles não se apartarem de mim para formarem as suas famílias. É um tempo passageiro, um tempo, é uma escola. E depois eles se vão. E vai sobrar quem na minha casa? Eu e a minha esposa. Aí é que está a questão complicada. Se a família para Deus é o marido e a esposa, é essa célula mater que fazemos, os pais precisam entender, e os filhos também, que nós ocupamos, antes de tudo, funções. O homem, esposa, ocupa por um tempo a função de pai, que vai educar, porque essa criança é pequenininha, a mamãe vai dar de mamar, porque ele não sabe, e ele vai crescer até ter autonomia. Mas muitas vezes, o que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Nós invertemos esse processo. A gente casa e fica morando na casa de quem? Dos pais. E aí já viu a treta que dá, né? A confusão que dá. É óbvio, porque se na minha casa tem duas mulheres, quem é que coordena esse negócio? Quem é que ajeita a cozinha? Não, a mamãe gosta de um jeito, a mulher gosta de outro. Como é que fica isso? E o filho no meio, agrada quem? A mamãe ou a esposa? Deus sabia o que estava falando, gente. Deus é sábio, mas a gente não considera. A gente se atrapalha, não é? Ou, às vezes, até sai de casa, vai morar na outra casa, mas de manhã cedo, adivinha quem está lá às 7 horas da manhã? A mamãe. Pensa na intimidade que o casal tem com a mamãe chegando 7 horas em casa. Nenhuma. Entendem? Deus sabia o que estava fazendo, Deus sabia o que estava projetando, e Ele queria que a gente vivesse uma vida feliz, uma vida sem pesos, uma vida sem complexidades. Entretanto, nós fomos nos atrapalhando, não é? E aí, acontece um fenômeno no Brasil agora, bastante delicado. Nós temos uma geração de pessoas que passaram dos 30 e adivinham onde elas estão? Morando aonde? Na casa dos pais. Porque ou elas não fizeram o rompimento, né, e foram criar suas famílias, ou os pais não foram capazes de levar esse filho para a vida, para que eles possam ter as suas famílias. E há uma coisa também muito delicada que eu queria falar para vocês, que muitas vezes os pais colocam suas expectativas e seus projetos nos filhos.
Os filhos ocupam um lugar indevido na vida daquele casal e eles passam a ser o projeto dos filhos. Aí, quando esses filhos vão embora, o que acontece com o casamento? Ele acaba. Por quê? Porque a função de unir-se um ao outro que Deus determinou foi trocada pelos filhos. E aí a gente começa a ter problemas. Qual é então a função enquanto pais? Gênesis 18, 19, se você quiser abrir, diz assim: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então a função dos pais, ela é temporária, ela é de ensino. Então eu recebi e agora eu ensino meu filho para que ele ensine os filhos dele. É função de ensino, função de pai e mãe. Não é para eu viver a vida dos meus filhos, não é para eu criar os meus netos, não é para eu cuidar dos meus netos como se eles fossem os meus filhos, não. É para eu ensinar os meus filhos e curtir os meus netos, né? E brincar com os meus netos. Mas a função de cuidar dos meus netos é de quem? Dos pais dele. Só que nós vamos invertendo tudo isso, nós vamos complicando tudo isso, e aí nós vamos tendo problemas graves e sérios. Qual é o grande desafio da nossa geração, amados, quando a gente fala de família? Nos tornarmos pais desnecessários. O que são pais desnecessários? São os pais que ensinaram os filhos a terem autonomia e a cuidarem das suas vidas. São pais que são lembrados pelos filhos com carinho e com amor para se divertir, para se alegrar, para curtir a vida, para um final de semana. Não porque dependem deles financeiramente, emocionalmente, não. E isso tem a ver com o distanciamento do que a palavra de Deus nos orientou. E eu queria falar de pelo menos 3 coisas que eu tenho percebido nas relações que a gente tem de casamento e atendimento a casais, que se repetem com muita frequência nas nossas famílias. A primeira dela é que a gente permite, de alguma forma, que os nossos pais interfiram de maneira decisiva no nosso casamento, consciente ou inconscientemente. Por quê? Porque nós não conseguimos nos desligar dele. Ou nós não conseguimos praticar com qualidade a honra aos pais. O que é honrar o meu pai e a minha mãe? Honrar o meu pai e a minha mãe é colocar ele num local de destaque, dar valor a ele, valorizar a posição deles, enquanto pais, enquanto pessoas que instruíram, enquanto aquelas que cuidaram de mim, enquanto aqueles que me amaram. Os meus pais têm uma referência de autoridade para mim. Então, o primeiro elemento é eu aceitar essa autoridade e ter respeito por eles. O problema, muitas vezes, amados, é que nós, como não aprendemos a ser desnecessários, nós fazemos algumas coisas que geram dores muito profundas em nós. A primeira delas é assim: a gente tinha como pai uns sonhos quando era criança, alguns desejos, nós não conseguimos realizar esses desejos, e adivinha nas costas de quem que a gente joga os nossos sonhos? No dos filhos. Então eu queria ser bailarina, não consegui. Aí eu quero que a minha filha seja. Eu queria ser médico, não consegui. Aí eu quero que o meu filho seja. Eu queria ser isso, não consegui. Eu quero que o meu filho seja. Eu queria fazer isso, não tinha. Agora eu dou tudo para o meu filho, porque eu não tinha, agora eu vou dar tudo. Eu vou trabalhar de dia, de noite, 50 horas, mas eu vou dar tudo para o meu filho. Ou seja, a gente joga a nossa frustração em cima dos nossos filhos. E aí a gente cria uma relação de dependência.
Por quê? A gente não respeita as habilidades que esse filho tem, os desejos que eles têm, e principalmente a referência à Bíblia de que os filhos são do Senhor. Então, quando ele nasceu, Deus deu um propósito para ele. Não é o meu propósito, é o propósito que Deus quer para ele, e não o meu. Segunda coisa que a gente faz, eu já ouvi isso várias vezes, gente, e é muito difícil você talvez não ter ouvido. Cobrar de forma antecipada a sua função de pai ou de mãe. Como é que a gente faz isso? Olha, quando eu for velho, você tem que cuidar de mim, viu? Você tem que cuidar de mim, porque eu fiquei de noite, de madrugada, você não sabe o que eu passei por você. Você está vendo essas estrias aqui na minha barriga? Foi você que fez. E aí a gente vai gerando um sentimento, sabe, de dependência nesse menino. Ele está me devendo porque eu dei a vida para ele, ele precisa. E aí, em vez desse filho olhar para frente, ele fica olhando para onde? Para trás. Ele fica olhando para trás. E observe como nós amaldiçoamos a nossa existência. Quando eu digo assim, para o meu filho, às vezes de forma inconsciente, mas a gente fala, quando eu for velhinho você tem que cuidar de mim. O que eu estou dizendo para ele? O que eu estou determinando para o meu futuro? O que eu estou dizendo? Que você é um velhinho imprestável, ficar na cama para ele cuidar de mim. Percebam? Claro que existem fatalidades. Claro que às vezes a vida não sai como a gente planejou. Mas você dizer porque você tem que cuidar, você jogar na costa do seu filho isso, é uma atitude no mínimo estúpida. Você não precisa fazer isso. Meus amados, vocês já conversaram com algum pai que teve a necessidade de que o filho limpasse ele, higienizasse ele? Você já conversou com um pai que teve que fazer isso? É o sentimento de maior desonra que um pai tem. Ter que o filho higienizá-lo. Nenhum pai se sente bem com isso. Nenhum. Porque é a coisa mais, sabe, íntima dele, ter que o filho higienizá-lo. Claro que se precisar a gente pode fazer, pode sim. Mas o ideal é que nós não tenhamos, que você tenha a vida plena e viva dias felizes e morra, como diz a palavra de Deus, com saúde, do passar bem, sem estar doente, feliz da vida, como foram os homens que a Bíblia cita. É assim que Deus pensou para você, que você viva muitos anos e bem, e curta a vida. Mas se você começa a projetar que seu futuro vai ser um futuro de doença, um futuro em que seu filho tem que voltar, em vez de estar cuidando da esposa dele, tem que voltar para cuidar de você, porque você vai ficar acamado, é assim que vai ser, porque você está determinando isso na sua vida. Você está projetando para ser assim. Então você precisa mudar. Não foi isso que Deus pensou. Deus pensou para você viver a sua vida com a sua esposa e seu filho vai viver a vida dele, de verdade. Terceira coisa, a gente transfere para os nossos filhos de forma inconsciente o sucesso de paternidade e maternidade. Olha, você não faça isso porque eu vou passar vergonha. Se você fizer isso, eu vou morrer de vergonha. Com quem é que você está preocupado? É com a educação do seu filho, com a felicidade dele, ou com a sua moral de bom pai ou boa mãe? Veja, você está preocupado muitas vezes, ou eu como pai, em que as pessoas me vejam como um bom pai. Eu não estou preocupado se meu filho está feliz, se ele está seguindo o propósito de Deus, se ele está indo pelo caminho que Deus quer que ele vá. De repente eu estou colocando um perfil e um padrão e exigindo do meu filho um comportamento que ele não tem condições de dar. Ele não corresponde porque ele não tem estrutura, ele não tem habilidade para aquilo. Mas nós muitas vezes começamos a exigir dele um comportamento que ele não pode nos dar.
Começamos a comparar ele com os outros filhos. Mas o outro filho é assim, o outro filho tira 10. Olha, ele é muito estudioso, tá vendo? O fulano de tal estuda demais. E se tiver um parente, então, que estuda mais do que ele, rapaz, aí você vê a cobrança ficar grande. Por quê? Porque a gente está preocupado com a nossa reputação. Quando, na verdade, Deus queria que nós nos preocupássemos em instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Não era que eu fosse bom pai ou boa mãe. E quarto, focar seu projeto de vida, a sua família, nos seus filhos. Uma coisa que mais destrói casamento, meus amados, e a gente pode falar isso, que mais destrói famílias, é quando o casal deixa de ter sonhos e projetos pessoais para viver os projetos dos filhos. Quando você não tiver mais sonhos, quando você não tiver mais projetos, significa que você está fadado ao fracasso. Você e sua esposa têm que ter os seus projetos, para que seus filhos tenham os projetos deles. Você não pode viver os sonhos dos seus filhos e eles também não podem viver os seus sonhos. Por quê? Porque cada um de nós temos os propósitos e os desígnios de Deus. Se meu filho for viver o meu propósito, eu não vou viver o que Deus tem para mim e vou impedir meu filho de viver o que Deus tem para ele. Então a gente precisa deixar os nossos filhos viverem a vontade dele. E aí a gente cria uma doença enorme no coração das pessoas, que é assim: o filho não vai porque ele está preocupado em corresponder a uma expectativa do pai dele. O pai dele pagou a faculdade de medicina, ele não gosta de medicina, mas o pai dele não consegue, aí ele vai estudar medicina porque o pai dele pagou, mas ele odeia medicina, mas porque o pai pagou, ele gosta muito do pai, o pai é bonzinho, ele tenta corresponder a isso e vive uma pessoa frustrada na vida. Então Deus está nos dizendo e nos orientando que a gente precisa entender qual foi o projeto que Ele fez para nós. O projeto é simples, é básico e é funcional. Como então nós podemos nos alinhar a esse projeto de Deus? Por quê? Porque de repente você pode dizer assim: nossa, mas você foi falando uns negócios aí, foi aparecendo aqui na minha cabeça, ficou tudo complicado, né? Eu nasci, minha mãe não era casada. Eu não sei nem quem é meu pai, né? Eu fui criada por não sei quem, não conheço nem minha família. Como é que eu faço com isso? Acabou para mim? Não, porque Deus sempre tem uma forma de resolver e arrumar as coisas. Como fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer e precisa aprender é: abra mão dos seus julgamentos. Nós aprendemos muito cedo a julgar as coisas. Tudo que a gente olha é assim: certo, errado, céu, inferno. Concordo, não concordo. Você precisa lembrar o seguinte: os seus pais fizeram as escolhas que eles tinham condições de fazer. Na época, você não sabe como eles estavam, você não conhece as dores deles, você não conhece as emoções. Então ela fez, sua mãe fez as escolhas que ela tinha condições de fazer. Entenda isso, e está tudo bem. Segunda coisa, aprenda a diferenciar emoção de sentimentos. Meu irmão, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quem já assistiu aquele filme, como é que é o nome daquele filmezinho? Divertidamente. Vocês já assistiram? As crianças aí já assistiram? Então aquele filme, quem não assistiu, assista. Ele vai dizer as nossas 5 emoções básicas. Quais são elas? Quais são elas? Quem sabe aí? Alguém lembra? Quais são elas? Fala aí, quem são? O magrelinho, quem é o magrelinho lá? Medo, depois? Medo, raiva, alegria, que mais? Nojo e tristeza. Então a gente tem 5 emoções básicas. Quem é de Deus tem, irmão? Tem. E quem não é de Deus também tem. Todos nós temos 5 emoções básicas. Essas emoções são medo, tristeza, alegria, raiva e nojo.
Por que eu estou falando para você aprender a diferenciar essas duas coisas? Porque a emoção, nós não temos como impedir ela de existir. Porque ela está programada em nosso sistema nervoso e nos prepara para a luta. Certo? Por que eu tenho medo? Porque senão eu me queimava, me arrebentava todo. Por que eu tenho raiva? Porque a raiva dispara em mim um princípio de ação imediata. Pá! Eu não penso e eu faço. Instinto de proteção. A questão é que nós lidamos muitas vezes com essas emoções de maneira errada. Aí vem os sentimentos, aí sim é uma questão delicada. Os sentimentos são aprendidos na nossa escola familiar. Os sentimentos a gente aprende nessa relação com as emoções, e a gente tem uma relação de ida e volta. A diferença é o que nós fazemos com essas emoções. Segunda pergunta para vocês aqui. Existe emoção boa e emoção ruim? Sim ou não? Existe emoção boa e emoção ruim? Sim ou não? Sinto muito decepcioná-los. Emoção só é emoção. Raiva e alegria para o nosso corpo é tão necessária como a tristeza. Entendem? O que nós aprendemos? Que raiva é um sentimento ruim. Não, querido, raiva é um sentimento humano natural. Não é bom e nem ruim. Tristeza é um sentimento natural, necessário ao nosso corpo. E eu preciso, em determinados momentos, ficar triste. Nós fomos programados para passar por tristeza. Por isso a gente tem lágrimas. Por isso a gente chora. Quem fez isso? Deus. Então a primeira coisa que você precisa aprender é: emoções são emoções, não são boas e nem ruins. Agora, os sentimentos que nós associamos a ela, e o que nós fazemos com isso, sim. O que nós fazemos com as nossas emoções, aí sim, a gente precisa saber o que vai fazer. Porque, senão, a gente cria problema. Quantos aqui já sentiu que não era muito de Deus porque sentiu raiva? Hã? Seja sincero. Nossa, eu acho que eu não sou muito de Deus, não. Rapaz, mas me deu uma raiva ali. Guarda isso, acalme-se. Isso é natural, sentir raiva. Agora, o que você vai fazer com essa raiva, aí você precisa decidir. Aí você precisa entrar no sentimento. Qual é o problema disso? O problema é que quando nós sentimos essas coisas, nós guardamos dentro de nós. Nós introjetamos isso e nós vamos criando doenças, porque como a raiva é uma emoção que me dispara um monte de hormônios, se eu não faço alguma coisa para essa raiva sair, ela vai ficar dentro de mim, vai dar gastrite, né? Você vai ficar com dores aqui, você vai ficar com dores aqui, o seu corpo vai ficar todo doído, porque aquela raiva precisa sair de alguma forma, de algum jeito. Você precisa disparar isso numa atividade física, correndo, né? Dando murro naquele saco de boxe, para passar raiva. Você tem que tirar aquilo lá de dentro de você. Mas é apenas uma emoção. Todo mundo sente. Os sentimentos que normalmente estão associados a essas emoções, aí sim nós aprendemos com a família. Nós aprendemos o que é, por exemplo, um sentimento que é amor. Amor. Então, se eu venho de uma família que pegava o cinto, botava o menino nele, tascava o cinto até sair sangue, o que eu entendo? Que bater é um ato de amor. Meu pai me bateu, ele me amava, então isso é amor. E ai daquele que disser o contrário, porque isso é amor, rapaz. Como não, amor? Meu pai me amava? Não é assim? Isso é só uma forma de amor, porque você aprendeu assim.
Felicidade, o que é a felicidade? A felicidade é igual para todo mundo? Sim ou não? Não, porque isso é um sentimento e a gente aprende na família. Felicidade tem até gosto. Vocês sabiam disso? Vocês já pensaram numa comida, por exemplo, quando a gente lembra de uma comida que a gente comia em casa? Chega a vir o gosto na boca. Por quê? Porque aquilo está ligado à felicidade, está ligado a um sentimento. Mas a gente também aprende compaixão, a gente aprende frustração e aprende ou não gratidão. Ser grato. Grato não é uma emoção, gratidão é um sentimento que a gente aprende ou não aprende. Mas a gente aprende também, eu queria falar aqui uma coisa para nos ajudarmos, 2 sentimentos muito perigosos e destruidores de emoções, e destruidores do lado sentimental das pessoas, que é culpa e vergonha. A culpa e a vergonha, se você fizer uma pesquisa, estão na base dos maiores problemas emocionais das pessoas. E a culpa e a vergonha nós aprendemos em casa. O que é a culpa? A culpa é um sentimento sintético, porque ela não é nada humano, que transfere para o outro a responsabilidade do ocorrido. Ou transfere para mim mesmo a responsabilidade do ocorrido. Certo? Isso é a culpa. Isso é tão destruidor, é tão complicado, que é muito natural meninas ou meninos que sofreram algum tipo de abuso se sentirem culpados pelo abuso ou agressão que sofreram. Por que eles se sentem culpados? Porque naquela família havia um alto nível de exigência e sempre estava dizendo, você é culpado, você é culpado, você é culpado disso, você é culpado daquilo. Olha, você é culpado, olha, você é culpado. E a gente aprende a culpa normalmente associado à vergonha. Então a gente sente vergonha de um monte de coisa. E a vergonha nos acompanha. Criança tem vergonha? Sim ou não? Não. Criança não tem vergonha. Tanto que ela levanta, ela tira a roupinha, ela vai pela casa e está tudo bem. Por quê? Porque para ela é normal, não é? Quem é que ensina para ela o estado de vergonha, de sentir vergonha do corpo, de sentir vergonha do rosto, de sentir vergonha do nariz, de sentir vergonha do cabelo? Onde é que ela aprende isso? Na família, na escola. Quantas mulheres hoje não conseguem se olhar no espelho e dizer, caramba, mas tu é gata, hein? Ela se acha horrorosa. Adivinha onde ela aprendeu isso? Em casa. Porque falavam do cabelo dela, falavam do nariz dela, falavam da orelha dela e faziam chacota com ela. Hoje ela guardou tanta vergonha de si mesma que ela é incapaz de se olhar no espelho e não sentir nojo de si mesma. O problema é que isso vai afetar quem? A relação dela com o esposo, a relação dela no dia a dia, a disposição dela do monte de coisa. A gente aprendeu isso em casa. Aprendemos isso em casa. O que fazer então com isso? Como é que eu faço para não viver essa dinâmica de repetição na minha família, na minha casa, com os meus filhos? Se você quiser anotar, eu acho que vale a pena. Primeira coisa que a gente precisa aprender é: nós temos muito mais responsabilidades pela vida que vivemos do que nós imaginamos. Talvez eu não seja responsável por tudo o que me aconteça, porém, sou 100% responsável do que faço com isso. Eu não sou responsável de tudo que fazem comigo, mas sou responsável de tudo que eu faço daquilo que fizeram comigo. Entendem isso? A mesma ação eu posso ir por um caminho, eu posso ir por outro. Eu não posso impedir as pessoas de me ofenderem. Posso? Sim ou não? Mas eu posso decidir perdoá-las ou não posso? Posso.
Então eu decido, eu não decido pela ofensa, mas eu decido se vou ficar guardando aquele troço dentro de mim ou se vou simplesmente liberá-lo. Então a primeira escolha que você precisa fazer, e talvez é uma escolha difícil e dolorosa, mas é preciso entender isso e fazer o quê? Pensar que você e eu somos responsáveis pela vida que queremos viver. É fácil, irmão? Não, eu não disse que era fácil. É simples, mas não é fácil. Entendem? Não é uma coisa complexa, mas não é fácil. Então, o primeiro elemento que a gente precisa aprender e precisa trazer para si mesmo é aprender a aceitar as coisas como elas são. Aceitar as coisas como elas são. Meu pai era um bêbado. Meu pai, a minha mãe me abandonou. O que é que você pode fazer sobre isso? Tem como você voltar no tempo e desabandonar-se? Tem como você voltar no tempo e fazer seu pai largar de beber? Não. Então aprenda a aceitar isso, sem julgamento. Era assim, eu vivia assim. Agora eu preciso saber o que eu faço da agora para frente. O que eu vou fazer com isso? Nós não podemos mudar o passado, mas a gente pode mudar para frente. Olhe para os seus pais, olhe para aquelas pessoas que se criaram como pessoas limitadas, como pessoas que tinham problemas, como pessoas humanas e que erravam e que falhavam e que careciam da graça de Deus, ou que até hoje carecem da graça de Deus. Tiremos de nós aquele olhar infantil que olha os nossos pais como heróis, sem falhas, sem defeitos. Não, eles eram pessoas que erravam, que falhavam, tentando acertar, tentando nos dar o melhor, por amor muitas vezes, mas que falharam. E está tudo bem. Eles falharam, só isso. Não há necessidade da gente dramatizar isso. Eles fizeram as escolhas deles. Agora nós podemos fazer as nossas escolhas. Nós podemos fazer escolhas diferentes. Nós podemos escolher, por exemplo, focar as energias naquilo que a gente pode fazer diferente, naquilo que eu posso mudar, e não ficar preso a um processo de sofrimento, de angústia, porque quando eu fico preso a isso, eu não consigo avançar. Muitas mulheres, às vezes, gente, elas não conseguem, por exemplo, admitir que ser feliz é uma coisa boa. Por quê? Porque os pais delas não foram felizes. Então ela acha que ela não pode ser feliz, porque ela não é melhor do que o pai dela. Ela não é melhor do que a mãe. Então meu pai sofreu, minha mãe sofreu, eu não posso ser feliz. Não, esse negócio de ser feliz não é para mim. Não, olha, eu tenho que viver uma vida difícil, sofrida, complicada, pesada, porque é assim que Deus, olha, só quem sabe, quem já passou por isso, só quem já passou por esse sofrimento sabe, e daqui a pouco ela começa a desejar até o sofrimento, porque ela acha que é no sofrimento que Deus vai provar ela, porque ela acha que é o caminho da dor que vai fazer. Onde é que está isso mesmo? Está na cabeça dela. Não foi isso que Deus pensou. Não é para você viver assim. É para você seguir um caminho mais suave, mas você precisa entender a lógica de Deus, e não a sua lógica, ou a lógica que talvez você acredita que tenha que ser. De repente você vive dinâmicas que se repetem na sua vida. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem prosperar. Por quê? Porque ela aprendeu em casa que dinheiro é uma coisa ruim. Quem ganha dinheiro é malvado, quem ganha dinheiro é assassino, quem ganha dinheiro é ladrão, quem ganha dinheiro é corrupto. E ele nunca consegue ganhar dinheiro, porque na cabeça dele acredita que dinheiro é ruim mesmo. Ele está associado a isso, porque ele viveu uma vida ruim e ele ficou preso a isso. Mas ele pode fazer escolhas diferentes para dar uma vida saudável para você, para a sua família, para a sua casa, e você viver uma dinâmica de felicidade com os seus filhos. É fácil isso, irmão? Não, não é. Porque a gente tem expectativas sobre os nossos filhos. A gente sonha que eles tenham determinados comportamentos, a gente deseja que eles tenham determinados padrões.
E aí a vida vem e nos surpreende. Você acha que quem faz isso? Sabe aquele filho que bate de frente contigo? Quem é que botou ele na tua família? Quem foi? Foi Deus, para tratar você. Foi Deus. Não tinha outra forma de Deus mostrar para você que essa sua dinâmica era doente. Aí Deus colocou um filho que é inverso de você. Ou tem as mesmas características que a sua, só que você não vê. Você acha que ele é assim, mas na verdade você é igualzinho a ele. Igualzinho. Só que aí, você só vê nele. Quando você olha para você, meu Deus, eu sou igualzinho ao meu filho. Deus permitiu para que você aprendesse. Por quê? Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que eu cresça, Ele quer que você cresça. A segunda coisa que nós podemos fazer, né, para mexer com isso e mudar esse nosso processo, é a gente fazer uma troca dessa ideia de culpa que a gente atribui a si mesmo por uma coisa chamada autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Vamos tentar dar um exemplo prático para você. Eu disse lá que a gente precisa aprender a olhar os fatos como eles são e não botar emoção nisso. Vamos supor que o seu filho derruba o copo no chão. Foi lá na casa do vizinho, certo? Mexeu na mesa e o copo caiu. Qual é o fato? Qual é o fato? O menino mexeu no copo e o copo quebrou. Como é que eu resolvo isso? Posso comprar outro copo. Isso eu resolvo. Mas é isso que a gente faz? Não. A gente vai lá, cria uma confusão danada, bate no menino, chama o menino, puxa a orelha dele, faz um inferno com aquele copo. Uma confusão danada. Era só um copo. Porque a gente não consegue olhar o fato só como fato. A gente bota um monte de emoção. Porque muito provavelmente foi assim que a minha mãe me tratou, foi assim que meu pai me tratou. A gente criava um rolo danado com aquele copo que quebrou. E a gente apanhava e ficava de castigo no milho por causa do copo, e o copo, e aquela confusão, e não mexe aí, menino. Você arrumou essa sala, mas não senta no sofá, pelo amor de Deus, que eu arrumei essa sala, sai daí que vocês vão bagunçar tudo. Ué, você arrumou a sala para ficar de enfeite? Eu adoro meu filho mais novo, mas ele diz assim para mim, né, ou para a mãe dele: mãe, criança é assim mesmo. Mas é isso, criança é assim mesmo. Criança brinca, criança pula, criança quebra as coisas e é criança, né? É criança, só que a gente não consegue separar o fato educativo das nossas emoções, né? A criança vai precisar de ensino? Vai. A gente precisa ensinar o caminho certo, o caminho que ela deve ir, o caminho que ela não deve fazer. Mas muitas vezes a gente se atrapalha porque a gente não consegue distinguir a emoção do fato. A emoção daquilo que está acontecendo. E aí a gente não exerce a nossa função educativa, a nossa função de orientação da palavra de Deus. É muito importante que quando a gente fala de transcrever ou transmutar a culpa pela autorresponsabilidade, da gente pensar que toda vez que eu culpo alguma coisa, eu tiro de mim o poder de resolver aquilo. Eu transfiro para alguém o poder de resolver aquilo. Eu fiz isso porque meu marido. Eu fiz isso porque minha mãe. Eu fiz isso por causa do governo, por causa da vereadora, por causa do pastor, por causa do líder. Não, querido. Você fez aquilo porque decidiu fazer aquilo. Se você entender isso, você vai ver que você pode decidir por outras coisas. Você pode aprender a não se culpar e não culpar as pessoas. Porque a culpa é a forma mais cruel que a gente tem de se punir. E quando eu me puno, eu não consigo aceitar a graça de Deus.
O que é a graça de Deus? Quando Jesus morreu lá na cruz, o que ele fez com o meu pecado e com o seu pecado? O que ele fez? Ele me purificou disso. Uma vez que eu culpo o meu pai do pecado dele, eu estou dizendo, Jesus não foi suficiente para lavar o pecado do meu pai. Uma vez que eu puno a mim mesmo por alguma coisa que eu fiz ou alguém tenha feito comigo, eu estou dizendo, o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para purificar-me. Eu não aceito a graça de Deus. Quando Jesus disse, quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, Jesus estava dizendo exatamente isso. Se você culpa seu filho, culpa seu marido, culpa o pai ou a mãe, você está amando mais ele do que a Cristo. Você não é digno de Cristo. Você precisa amar mais a Cristo do que você mesmo. Precisa amar mais a Cristo do que seu pai, mais a Cristo do que sua mãe. O que é amar a Cristo? É aceitar a graça dele da salvação. Meu pai errou comigo, sim, foi um erro, não estou dizendo que não foi, mas o sangue de Jesus o purificou, eu o liberto disso e liberto a mim mesmo disso, e eu vou viver a minha vida em Cristo agora, nova vida, vida com Deus, e vou para frente. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer com Cristo, para que a nossa família cresça e a gente também cresça. Nós já estamos encaminhando para o final aqui da nossa ministração, e eu queria meditar com você nesse último minuto, pensar o seguinte: nós temos ouvido muitas vezes, principalmente nesses últimos tempos, uma frase que é verdadeira, ela não é mentirosa. Deus está no controle. Deus está no comando. A frase é verdadeira. O problema é como nós interpretamos essa frase. Muitos de nós, quando diz Deus está no controle, nós estamos nos eximindo das nossas responsabilidades e das nossas decisões. Porque se Deus está no controle, a caca que dá comigo, a responsabilidade é de quem? De Deus. Não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu para mim. Quando na verdade a vida que você e eu vivemos, sabe quem escolheu? Eu e você escolhemos. Por dores, por sofrimentos, por cegueira, por estupidez, mas nós escolhemos a vida que nós estamos vivendo. A gente culpa Deus, mas na verdade a gente se desviou muitas vezes do caminho de Deus, se desviou do projeto da família, e aí a gente começa a ter problema em casa, começa a ter problema com os filhos. Deus mandou eu falar da palavra dele de manhã, de tarde, de noite, cuidar dos nossos filhos. Aí eu não fiz, obviamente alguém fez lá, meu filho se desviou. Ah, Deus não, fui eu falhei, eu preciso corrigir isso. Há tempo de corrigir, mas fui eu que fiz as escolhas. Fui eu quem escolhi passar mais tempo no trabalho e menos tempo com meu filho. Foi eu quem escolhi ir menos para a igreja e fazer outras coisas. Não foi ele, foi eu. Foi eu quem escolhi aquele pai para o meu filho irresponsável. Não foi ele, fui eu. Entendem? Então nós precisamos entender que Deus não é um manipulador de marionetes. Deus é todo poderoso, mas nos permitiu fazer escolhas. Nos permitiu fazer escolhas da nossa vida. Há coisas que nós não mudamos. A morte, né, o tempo aqui na vida, nós não alteramos o ciclo do sol, mas há muitas coisas na nossa vida que nós podemos fazer. E eu queria convidar você agora, nesse momento, para fazer uma oração. Eu queria orar por você. E nessa oração eu queria que você se permitisse ser alcançada pela graça de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer transformações hoje na sua vida. Talvez você, durante essa ministração, percebeu que você, em vez de estar olhando para frente, você está olhando para trás. Porque você continua dentro de você, tentando corresponder à expectativa do seu pai, tentando corresponder à expectativa da sua mãe, tentando provar para ela que você é uma boa menina, é um bom rapaz,
quando na verdade você só tinha que corresponder a uma expectativa, a de Cristo. Aquela que Cristo tem sobre você, não a do seu pai, não a da sua mãe, não a de ninguém. Queria que você fechasse seus olhos agora, deixasse seu corpo relaxar, deixasse o seu corpo, muito provavelmente, talvez, à medida que eu fui falando, foi produzindo umas tensões no seu ombro, e você está meio com o ombro levantado de tão tenso que ele está. Solta os ombros, deixa os ombros baixar, relaxa a sua testa. Talvez você ficou um pouco com a testa ali rígida, doída, porque foi mexendo com você. E eu tenho certeza que isso foi mexendo. Talvez quando eu ministrava aqui, você se lembrou que você já sentiu raiva do seu pai. Você já sentiu raiva da sua mãe. Você nunca falou isso para ninguém, mas você sentiu raiva. E você se sentiu muito mal por isso, porque você achou até que ia para o inferno. Talvez até hoje o seu relacionamento conjugal, a sua vida a dois não vá bem, porque você tem um relacionamento truncado com seu pai, um relacionamento truncado com a sua mãe. Talvez há uma raiva dentro de você pelo que seu pai ou a sua mãe fez com você. Ou quem sabe a sua raiva é que o seu pai, ele era visto como um homem banana e você tinha uma raiva danada dele porque ele não tomava uma atitude. E você tinha raiva disso. Só que você nunca falou isso para ninguém. Você guardou isso dentro de você. Você olhava para o seu pai, ele era até um homem brincalhão. Mas quando ele bebia, quando ele chegava bêbado, ele batia na sua mãe, ele criava uma confusão, ele batia em você e batia em todo mundo. E você tinha raiva dele. De repente chegou na adolescência e você queria usar um brinco, queria usar um cabelo diferente, queria pintar o cabelo. Ele disse: olha, se você fizer isso, pode me esquecer. Você não é mais meu filho, você não é mais minha filha, vai embora, não quero saber de você. E você guardou isso dentro de você. Uma raiva que você não pôde soltar, uma raiva que você não pôde dizer. E sem perceber, você vive em função disso, de provar que você estava certo. Porque naquele dia, teu pai e tua mãe te acusou de uma coisa que você não fez. Ele te chamou de vagabundo, ele te chamou de vagabunda, ele te chamou que você que não prestava, você era isso, você era aquilo, e você disse: olha, eu vou provar para você que eu não sou nada disso. E você tem vivido até hoje assim, tentando provar para o seu pai e para sua mãe que você não era isso. O que você não percebeu é que você está olhando para trás, quando você deveria olhar para Cristo. De repente, você tinha irmãos, e seu pai dizia: olha, eu queria tanto que você fosse igual a esse seu irmão, igual a essa sua irmã. Olha para ela, ela é atenciosa, ela faz as coisas. Você não, você é todo torto, não faz nada direito, não faz nada, não presta. E aquilo te deixava magoado, sentido, com raiva. De repente você olhava para o seu irmão e ele era o filho perfeito, a filha perfeita. E você se sentia a pior pessoa do mundo, sem valor, sem nada. Eu já te disse isso, mas a raiva é apenas um sentimento humano. É natural. É natural você sentir raiva, é natural você sentir isso. O que você não pode é deixar isso aí dentro de você. Deixar isso como um projeto de vida. Deixar isso aí te machucando. Deixar isso aí fazendo você, ferida, machucada, doída. Fazendo você não conseguir olhar para frente, não conseguir ter sonhos. Talvez você aqui é filho e você está dizendo: que vontade eu tinha de viver os meus projetos. Que desejo era o meu de viver os meus projetos, mas eu tenho que viver os projetos da minha mãe, eu tenho que viver o projeto do meu pai, porque se eu não viver, eles vão morrer. Libera seu pai disso agora.
Libera você disso, dessa raiva, desse ódio, desse sentimento ruim. Libera você dessa culpa. Pega tudo isso aí agora. Você coloca na cruz. Entrega para Jesus isso aí. Entrega essa dor, entrega essa raiva, entrega esse sentimento que te fere até hoje. Entrega lá, deixa lá. Entrega para Jesus. Entrega isso. Não fica mais com isso não. Entra no modelo que Jesus quer para você. Se desconecte do seu pai agora, da sua mãe. Você que é casado, você que é casada, conecte-se ao seu esposo, à sua esposa. Viva as vidas de vocês dois, sonhos de vocês dois. E agora nós que somos todos filhos, porque somos filhos, ainda que você não tenha mais os seus pais vivos, eu queria que você, no seu coração, você desse honra ao seu pai e à sua mãe. Agradeça a ele, a ela, por tudo o que ela fez por você, mesmo que tenha sido só te dar a vida. Isso já foi grande coisa. Agradeça a ela, dê honra agora ao seu pai e sua mãe. Agradeça a ele dizendo: olha, pai, mãe, muito obrigado. Obrigado por me dar a vida, obrigado por me permitir existir, obrigado por permitir que eu esteja aqui hoje, obrigado porque acreditou em mim, obrigado. Dê honra a seu pai e sua mãe. Libere eles de qualquer culpa, de qualquer cobrança, de qualquer exigência. Quebre agora esse ciclo, muda isso na sua vida. Talvez você nem conheça o seu pai, nem conheça a sua mãe, não sei. Mas há 50% dele em você. Não tem como ser diferente. Honra ele agora. Honra seu pai, honra sua mãe. Libere ele onde ele estiver. Deixa o sangue de Jesus, deixa o sacrifício de Jesus alcançar ele agora. É pela fé. Nós iniciamos esse culto falando que você seria uma bênção. Seria uma bênção para sua casa, para sua geração. Seria uma bênção e você vai ser essa bênção. Você vai liberar agora, você vai receber de geração em geração a bênção que foi passada aos seus pais. Você vai receber ela agora, através da honra que você está dando aos seus pais. E você que é pai aqui agora, você que é pai, abençoe os seus filhos, no seu coração. Libere os seus filhos para ter a vida que eles precisam ter. Libere os seus filhos para ter as namoradas que Deus quer que eles tenham. Libere seus filhos para ter os projetos, os sonhos. Abençoe os seus filhos para que ele tenha aquele amor, aquela vida, aquele propósito, aquele sonho, aqueles projetos que Deus tem para eles, não os seus. Abra mão dos seus projetos para os seus filhos. Abra mão dos seus projetos para os seus filhos, porque eles não combinam com os projetos de Deus. Deixa Deus cuidar deles. Faça só o seu papel. Cuida só dos seus filhos, deixa Deus. Deus tem grandes projetos para ele, Deus tem grandes projetos para ele. Deixa fluir a vida de Deus. Não carregue os pesos dos seus pais nas costas, nem jogue o seu peso nas costas dos seus filhos. Viva só a sua vida. Viva só a sua vida. Você não precisa carregar os pesos de ninguém. Você precisa só carregar a cruz de Cristo. Vai ficando em pé agora em nome de Jesus. Vai ficando em pé. Vai recebendo esse contato, esse toque de Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus ir tocando em você. Deixa Deus ir te curando, te tratando, te purificando. Sinta-se leve agora. Sinta-se leve. Receba as bênçãos que estavam sobre o seu pai. Isso é honra. De geração em geração. Receba as bênçãos que estavam sobre o seu pai, e ela vem agora sobre você. Mas você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para Cristo. Seu pai e sua mãe são humanos. Não transforme ele em heróis. Eles só são humanos. Tem falhas, tem limites. E eles não precisam ser grandes heróis. Eles só precisam ser seus pais. Só isso. Deixa eles lá. Agora você vai
louvar a Deus, você vai se envolver com as coisas de Deus. Vamos louvar juntos, vamos cantar um pouco. E à medida que formos cantando, Deus vai falar com você. Deus vai trazer ao seu coração. E nesta semana, durante nossa ministração, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você pode crer. Essa conferência vai ficar marcada na sua vida. É só o começo. Temos mais 2, 3 dias aí pela frente. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Louvemos a Deus. Cantemos ao Senhor. Cante junto.